Gente, estamos chegando nesta sexta-feira com o nosso Manhã da Piedade aqui na sua TV Horizonte. Que bom, viu? Que alegria ter você me fazendo companhia nesta manhã tão especial. E claro, nós preparamos um programa muito bacana para você. Tem as receitas do chefe Luca Bahia, tem catequese, tem muita coisa legal, viu? Pois é, e hoje é dia 25 de outubro de 2019. A Igreja Católica hoje celebra o dia de Santo Antônio de Santana Galvão, conhecido como o Frei Galvão, né? Ele que nasceu no ano de 1739 na cidade de Guaratinguetá, em São Paulo. Então, é um santo brasileiro. Aos 13 anos, ele foi enviado para estudar com os jesuítas e entrou para a ordem franciscana, né? No Rio de Janeiro, aos 21 anos de idade que ele foi para a ordem franciscana, isso já no Rio de Janeiro. Bom, este santo, gente, a pedido do bispo de São Paulo, fundou o recolhimento de Santa Clara, na cidade de Sorocaba. E Frei Galvão era uma pessoa muito dedicada, que não media esforços para aliviar o sofrimento dos irmãos, dos amigos, enfim, daquelas pessoas que precisassem dele. Por isso ele era uma pessoa tão querida. E ele morreu no dia 23 de dezembro de 1822. E hoje também, além de Frei Galvão, nós celebramos São Crispim e São Crispiniano. São santos do dia, né, deste dia de hoje, 25 de outubro de 2019. E o nosso carinho, o nosso abraço aos dentistas e também aos sapateiros. Isso porque hoje nós celebramos o dia deles, né? É o dia do dentista, aquele profissional que cuida com tanto carinho, né, do nosso sorriso, né, da saúde da nossa boca, e também os sapateiros que cuidam dos nossos sapatos. Um grande abraço para todos vocês que acompanham, que participam aqui do Manhã da Piedade, dando dicas para todas as pessoas. Bom, agora eu quero te contar então o que nós teremos no programa nesta sexta-feira. O chefe Luca Bahia vai ensinar uma receita de crepe, uma receita bem fácil de preparar. Eu tenho certeza que você vai colocar em prática e vai, né, fazer aí para os seus amigos, para as suas visitas, para os seus familiares. Tem as dicas culturais para o seu fim de semana. Você que ainda não se programou, né, para curtir o fim de semana com as pessoas que você gosta, temos ótimas dicas para vocês. Tem a catequese do nosso querido Padre Wellington Santos, sempre com ensinamento novo a cada semana para todos nós. E a reflexão do nosso arcebispo metropolitano, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, e a consagração à nossa mãezinha, Nossa Senhora da Piedade. Muita coisa bacana, né? Mas antes, vamos ficar bem informados. Vamos saber os principais destaques das principais notícias desta manhã. O Supremo Tribunal Federal suspendeu mais uma vez o julgamento da prisão após condenação em segunda instância. O tema, que pode resultar na libertação de presos que já cumprem penas, volta a ser discutido na primeira semana de novembro. Até o momento, 4 dos 11 ministros votaram contra a alteração da jurisprudência atual, que determina que um condenado deve começar a cumprir a sentença se ela for confirmada por um tribunal de segunda instância. Outros 3 votaram a favor da mudança. Uma alteração na lei poderia resultar, teoricamente, na libertação de milhares de presos, inclusive o ex-presidente Lula, que cumpre pena desde abril de 2018, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Concluir todas as tentações ainda na data de hoje. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, insinuou nesta quinta-feira em uma rede social que uma embarcação do Greenpeace poderia estar relacionada com o derramamento de óleo cru, que há 2 meses polui o litoral nordeste brasileiro. A Organização de Defesa do Meio Ambiente afirmou em um comunicado que as alegações são uma mentira para criar uma cortina de fumaça na tentativa de esconder a incapacidade do governo em lidar com a situação. A ONG destacou que a embarcação Esperança passou pela Guiana Francesa entre agosto e setembro, onde foi realizada uma expedição de documentação e pesquisa dos corais da Amazônia. Não é a primeira vez que o Greenpeace é alvo de comentários de Salles, que, assim como o presidente Jair Bolsonaro, nega que as atividades humanas causem um aquecimento global e é a favor da abertura da Amazônia para atividades agrícolas e de mineração. As primeiras amostras de petróleo foram observadas em 30 de agosto e desde então se estenderam por mais de 2.000 quilômetros. Milhares de voluntários e cerca de 5.000 soldados trabalham na limpeza das praias contaminadas.
O Senado brasileiro aprovou na terça-feira por 60 votos a 19 a reforma da Previdência. A proposta prevê uma poupança de 800 bilhões de reais em 10 anos e deve ajudar a sanar as contas de uma economia combalida após 2 anos de recessão. Nas ruas, os brasileiros ficaram divididos com a nova norma que inicialmente pouparia 1,2 trilhão de reais, mas que foi comprometida em função de cortes feitos na primeira votação dos deputados. Se levarem as coisas a sério, eu acredito que a reforma venha para melhorar, né, a vida do trabalhador, a vida do país, né? Essa reforma não significa nada para a população, para quem trabalha. Significa muito para os políticos, porque quanto mais arrecadar, mais eles querem ganhar dinheiro. Nós precisamos dessa reforma o quanto antes, urgentemente, porque senão nós não vamos ter, o INSS não vai ter condições de suportar o número de pessoas mais velhas no país. Estou com 21 anos, procurando ainda um emprego, tentando ingressar no mercado de trabalho, ainda mais com essa reforma. Vai demorar mais ainda um tempo para eu poder completar, para eu conseguir me aposentar. A aprovação da reforma da Previdência foi a primeira das medidas prometidas pelo presidente Jair Bolsonaro aos mercados como forma de reativar a economia nacional. O avanço da reforma animou a Bolsa de São Paulo. O índice Bovespa emplacou no dia um segundo recorde consecutivo, fechando a 107.381 pontos, uma alta de 1,28%, impulsionada, entre outros fatores, pela expectativa sobre a aprovação. A apuração online do Tribunal Supremo Eleitoral da Bolívia dá a vitória ao presidente Evo Morales sobre o opositor Carlos Mesa em primeiro turno, depois da apuração de quase 100% dos votos. De acordo com o site do TSE, Morales obteve 47,06% dos votos, contra 32,56% de Mesa, o que é o suficiente para a reeleição. Os resultados já eram seriamente questionados por diversos setores bolivianos, que paralisaram várias cidades do país, enquanto uma aliança opositora foi formada para exigir a convocação de um segundo turno, apoiado também por Brasil, Estados Unidos, Argentina e Colômbia, caso a Organização dos Estados Americanos não consiga ratificar a vitória de Morales. As denúncias de fraude surgiram depois da paralisação do sistema de apuração rápida, enquanto havia a indicação de um segundo turno, mas que foi retomado com números que davam a vitória para Morales. Um presidente é eleito em primeiro turno na Bolívia se alcançar mais de 50% dos votos, ou 40% com uma diferença de 10 pontos percentuais do segundo colocado. O Líbano entra nesta quinta-feira em sua segunda semana de manifestações inéditas. Depois de uma decisão do governo que previa um aumento no preço das chamadas via WhatsApp, as ruas se indignaram e as reivindicações só aumentaram. Agora, os libaneses gritam contra líderes políticos, a corrupção, a pobreza e a precariedade dos serviços públicos. Depois de uma noite de protestos massivos e essencialmente festivos em várias cidades do país, barricadas ainda bloqueavam vários acessos de Beirute. O presidente do país, Michel Aoun, ex-general de 84 anos, se dirigiu ao país pela primeira vez nessa quinta-feira desde que a crise eclodiu. Eu chamo os manifestantes, eu estou pronto para encontrar seus representantes e conhecer suas preocupações e escutar suas demandas especificamente à medida que escutem nossos medos de um colapso econômico. O que devemos fazer juntos para alcançar seus resultados sem causar colapso e caos. O plano de reforma econômica apresentado na segunda-feira pelo primeiro-ministro Saad Hariri não mudou a situação, apesar de incluir medidas simbólicas como a redução dos salários dos ministros e deputados. Por enquanto, nenhum líder emergiu da mobilização. Na terça-feira, surgiu um comitê de coordenação da revolução que fez um discurso na Praça dos Mártires, em Beirute, mas sua representatividade não convenceu completamente. Deslizar em um caiaque diante de icebergs azuis e brancos à deriva perto do porto, passear entre casas coloridas, caminhar na natureza em meio à neve. Neste verão, a temporada turística alcança o ponto alto em Kulusuk, pequena ilha do leste da Groenlândia, no Ártico.
Mas à medida que o turismo cresceu cerca de 10% entre 2014 e 2017 e 3% só no ano de 2018, aumentam também as preocupações locais. J'ai toujours été assez passionnée par les paysages. Sempre gostei de paisagens desertas, regiões em que existe muito pouco impacto humano. Esses são os ambientes que me interessam e, na verdade, o fato de ser no norte, que em geral está distante da atividade humana em geral, só aumenta meu interesse. Le fait que ce soit au nord et que ce soit loin de l'activité humaine générale, ça m'intéressait. Grande parte dos 85 mil turistas que desembarcam por ano na Groenlândia elege a costa oeste, mas a parte oriental também tem seus atrativos. As geleiras, a natureza selvagem, as baleias e os ursos polares são os principais atrativos para os visitantes. Como consequência, a comunidade local tem cada vez mais interesse na fonte de renda gerada pela economia aquecida por turistas. As atividades de pesca e caça praticadas aqui há séculos, aos poucos se tornam um complemento para os moradores. Agora posso levar os cachorros no passeio de trenó ou caçar e, às vezes, os turistas vêm de outros países e querem caçar também. O escritório de turismo Visit Greenland é o responsável por monitorar a movimentação turística na Groenlândia. O governo investe na modernização dos 2 aeroportos locais, mas eles também já prevêem os impactos ambientais trazidos pelos turistas, que, por outro lado, estimulam cada vez mais a melhora da infraestrutura, preocupados com a alta descontrolada no número de visitantes. Isolada no branco de sua neve, agora a Groenlândia se prepara para responder ao mundo sua capacidade de estimular novas aventuras para os amantes da natureza. Agora sim, né? Começamos o dia bem informados, então. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Eu volto já já com Manhã da Piedade e com o chefe Luca Bahia com uma dica especial para você preparar aí na sua casa.